Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Ele é considerado um Midas. Tal como na mitologia, vira ouro tudo o que ele toca. É um empresário de muito sucesso e sua palavra tem peso, principalmente quando fala bem de algum ativo. Quando elogia uma criptomoeda, por exemplo, esta tende a subir, etc. e tal. Ele agora está falando mal do plano BBB, o plano de Joe Biden. Estou me referindo a Elon Musk, ou então Elon Mosca para os íntimos, que começou, sim, acreditem, uma cruzada contra Joe Biden. Eu já falo sobre isso. Hoje temos muitas e importantes pequenas notícias, como, por exemplo, esta que vem lá da China, que será a sede das próximas Olimpíadas. Scott Morrison, primeiro-ministro australiano, anunciou hoje, quarta-feira, que seu país vai boicotar o evento esportivo, seguindo assim os passos dos Estados Unidos. Pois bem, o que respondeu a China? A China disse que ninguém se importa com o boicote diplomático da Austrália às Olimpíadas de Inverno de Pequim. Pois é, interessante, porque neste caso, é preciso sim concordar, literalmente concordar com a China. É verdade, ninguém se importa. Quem simpatizava com a Austrália, simpatizava. O verbo está no passado. Aquilo lá virou um campo de concentração, quem não sabe disso? Como apoiar um país cujo governo está mantendo a população em campos de concentração por motivo nenhum. A Austrália hoje não tem simpatia de ninguém. E até mesmo os críticos mais ferozes do Partido Comunista Chinês podem sim tranquilamente aplaudir as palavras do Partido Comunista Chinês em relação à Austrália. Quem se importa? Até porque a Austrália, convenhamos, o que é a Austrália no mundo esportivo? Quantos títulos mundiais tem a Austrália no futebol? A Austrália tem alguns títulos no rugby, não é mesmo? Pois é. Mas também em relação ao rugby, quem se importa? Outra notícia importante do dia, porém não passa muito de uma nota de rodapé. A Alemanha tem hoje um novo chanceler. Sim, Angela Merkel disse bye-bye, adeus, até breve ou até nunca. Muita gente está comemorando, finalmente a bruxa caiu fora. Sim, porque Angela Merkel é praticamente um sinônimo de globalista. Só que na Alemanha, tecnicamente, ela é considerada uma conservadora, porque o partido de sustentação de Angela Merkel no poder era apenas, pelo menos no nome, cristão, União Democrática Cristã. E aí, claro, basta ter o cristão no nome do partido ou da aliança que pronto, está tudo certo, é conservador. Agora vejam só, pobre Alemanha, ela se livrou de Angela Merkel depois de 16 anos, uma globalista de carteirinha, para receber agora as ordens de Olaf Scholz, o novo chanceler, que é social-democrata. Pois é, a Alemanha se livrou de um globalista e... Bem, quem assume agora é um socialista. Ele teve uma votação expressiva no Parlamento Nacional, a Bundestag. Recebeu 395 votos e ele precisava apenas de 369 para ser o novo chanceler. Os 3 partidos que o apoiam somam um total de 416 cadeiras no parlamento,
O parlamento é composto por 736 cadeiras, dessas 416 são de apoio ao governo, o que dará vida tranquila para Olaf Scholz governar o país, pelo menos por enquanto. Ele tem a maioria no parlamento. Muito bem, outra notícia importante. Ontem reuniram-se Vladimir Putin e o seu homólogo americano Joe Biden numa teleconferência. A teleconferência não foi transmitida pela televisão. Os assuntos: segurança cibernética, o acordo nuclear do Irã, mas principalmente o problema da Ucrânia. Em relação ao acordo nuclear do Irã, o chamado, conhecido como Plano de Ação Global Conjunta, o JCPOA, Putin disse que ele precisa voltar ao quadro inicialmente estabelecido. Qual era o quadro inicialmente estabelecido? Que o Irã deixasse o seu projeto de bomba atômica de lado para receber incentivos dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, para melhorar a qualidade de vida do povo, modernizar infraestruturas e tudo mais. E que fossem levantadas, portanto, as sanções, já que o Irã comprometia-se a abandonar o seu projeto de enriquecimento de urânio. Pois é. Só que aconteceu tudo o que o Irã queria. Obama, na época, despejou, quando o acordo foi assinado, Obama era presidente dos Estados Unidos, que despejou toneladas de dólares, a Alemanha também, no Irã, para incentivá-lo a deixar de lado o programa nuclear. Só que o que aconteceu? O Irã usou todo esse dinheiro para comprar centrífugas, como se não houvesse amanhã, modernizar o seu projeto nuclear e está aí enriquecendo urânio adoidado. Está próximo, inclusive, de anunciar a sua bomba atômica. Recebeu dinheiro e não cumpriu a parte do acordo, que era abandonar o projeto nuclear. E Putin agora diz que o Irã, ou melhor, o acordo nuclear do Irã deve voltar às bases iniciais. O que ele estaria dizendo com isso nas entrelinhas? As bases iniciais previam exatamente isso, um incentivo monetário para o Irã. Será que Putin quer mais dinheiro para o Irã, já que esse não abandonou o seu projeto nuclear? Claro que foi conversa para boi dormir. Não tinha nenhuma importância a opinião de Putin, nem de Biden também em relação ao acordo. O acordo já foi quebrado há muitos anos e pouco importa agora o que se fale dele. A única forma de fazer o acordo realmente ser cumprido é aniquilá-lo, fazer com que nunca houve e desmontar o projeto nuclear do Irã à força. Quem seria capaz disso? Hoje, só Israel, claro. O outro assunto, cibersegurança, ou segurança cibernética, neste tema, Putin pediu uma cooperação em matéria legislativa, uma lei global, por assim dizer, para que se possa combater os cybercriminosos. Pois é, outra conversa para boi dormir, porque o mundo sabe que a Rússia detém hoje um fenomenal exército cibernético. Todo mundo sabe. E a questão, em relação à questão principal, a da Ucrânia, Putin disse que a Ucrânia não pode ser militarizada pela OTAN. Ele quer garantias de que a OTAN não continue a sua escalada em direção à Rússia. Ele foi muito claro nesse sentido. Disse sim que a OTAN está se movimentando em direção à Rússia e isso não é possível. Ele quer um acordo, ou melhor, quer garantias de que a Ucrânia, que descumpriu o acordo de Minsk, seja desmilitarizada para que ele também, então, com essa garantia, retire as suas tropas
da região de Donbás, da fronteira com a Ucrânia. Bem, outra conversa para boi dormir, porque o que ficou estabelecido então é que ambos os presidentes, isso quem diz é o RT News, concordaram em confiar a seus representantes o início de consultas sobre os temas e problemas mencionados. Todo mundo sabe qual é o tema, todo mundo sabe qual é o problema. Isso é uma forma de dizer, olha, vamos deixar como está, ok? Fiquem aí, fiquem as tropas russas na fronteira e nós colocaremos mais soldados da OTAN na Ucrânia e está tudo certo. Porque convocar equipes para estudar o problema é outra forma de nos chamar de otários, não é mesmo? Aliás, para que isso se os dois presidentes têm o poder da caneta, não é mesmo? E ambos sabem o que está pegando. Então, não teve acordo nenhum. Efetivamente, continuará tudo como está e a temperatura será elevada gradativamente até que estoure um conflito. É basicamente esse o resultado do encontro virtual entre Biden e Putin. Sobre Biden é meio complicado falar alguma coisa, não é mesmo? Porque ninguém entende o que o homem fala. Muito bem, falamos da China. Outra notinha interessante, importante. O mega investidor Ray Dalio disse que virão novas crises por aí, muito pesadas, crises financeiras, crises econômicas. Isso porque ele previu uma guerra, um conflito armado entre Estados Unidos e China por vários mal-entendidos. Ele deixou muito claro, num encontro que teve virtual também, transmitido no Instagram, que houve tantos mal-entendidos entre Estados Unidos e China que o conflito será inevitável. A China jamais aceitará que os Estados Unidos imponham o seu modo de ser àquele país. Portanto, devemos nos preparar porque virão novas e profundas crises econômicas. Como mega investidor, ele dá o conselho para que diversifiquemos os nossos investimentos. Aquela história de não colocar todos os ovos numa única cesta. Ele sugeriu também que se olhe com muito cuidado agora para a inflação, que representa um altíssimo risco ao nosso suado dinheirinho, evidentemente. O interessante desta matéria é o que sugeriu Dalio. Ele sugeriu a compra de ouro, por exemplo, e também, acreditem, de criptomoedas. Ele disse que tem sim alguns bitcoins como reserva, mas aconselha ir de leve, não compre tudo em ouro, nem invista tudo em criptomoedas. Mas foi dado um conselho, e o interessante parte 2 dessa matéria é que, embora queiram destruir o Bitcoin, governos, por exemplo, o fato é que as pessoas compram. Então, muitas vezes, o discurso vai exatamente contra aquele que está discursando. Alguém duvida, por exemplo, que o principal inimigo do Bitcoin hoje, Xi Jinping, não tenha também a sua reserva de Bitcoin? É uma moeda deflacionária e, quando tudo se complicar, ela terá um valor inestimável, claro. Assim, por exemplo, pensa Ray Dalio, que tem lá também alguns bitcoins. Muito bem, então vamos à última notícia do dia. Elon Musk está combatendo o governo Biden. A sua bronca é contra o plano Biden de mudar a matriz energética da América, com fortes subsídios a empresas, principalmente automobilísticas. Trata-se do Build Back Better de Biden, que, segundo Musk, gerará uma dependência por subsídios.
Claro, isso afeta diretamente a sua empresa, e ele está falando aí como um empresário de sucesso. Ele disse: eu, quando iniciei a Tesla, não tinha nenhum subsídio, ninguém subsidiaria uma empresa de automóveis elétricos na época. No entanto, hoje só se fala disso. E aí vem o governo e quer despejar 3 trilhões de dólares no mercado para mudar a concepção ou a matriz energética do país, incentivando novas companhias de carros elétricos. Leia-se General Motors. Bem, com muito dinheiro no bolso, claro, a General Motors terá um certo protagonismo ou uma liderança em termos de carros elétricos, isso é óbvio constatar. Mas o que fala realmente, o que interessa realmente na fala de Elon Musk é que ele faz uma crítica aos subsídios, porque o subsídio, desta forma como será implantada por Biden, gerará uma economia fascista. Ele não fala nesses termos, mas é o que se deduz. E, aliás, ele está corretíssimo. O que é o plano BBB de Joe Biden? Trata-se de uma injeção de 3 trilhões de dólares, como disse, no mercado, para financiar uma revolução tecnológica na América e também social. Quer dizer, boa parte desse dinheiro, uma parte desse dinheiro, irá para uma espécie de gigantesca Bolsa Família na América. Entenderam, né? Todo mundo sabe o que significa um assistencialismo deste porte, deste nível. Os americanos não querem mais trabalhar, ao que tudo indica, querem ficar em casa. Pois bem, então Biden dará dinheiro para esses americanos e isso sempre retornará como agradecimento em forma de votos. Entenderam? É muito simples. Pois bem, esse é só o primeiro passo. A outra revolução é tecnológica. O governo financiará empresas para uma reestruturação ou uma remodelação da espinha dorsal americana, obras gigantescas em infraestrutura, para viabilizar toda uma comunicação, seja ela virtual ou física, como por exemplo caminhões, trens, etc., tudo eletrificado. Ou seja, o governo financiará empresas a construírem modernas ferrovias, financiará empresas automobilísticas a produzirem carros elétricos em larga escala, isso, claro, para reduzir a emissão de gases tóxicos, substituindo o petróleo pela eletricidade rapidamente. Porém, neste caso, o governo se tornará sócio de todas essas empresas, desta nova América. Isso quer dizer que a nova América, a América BBB de Biden, terá o governo como o poder absoluto sobre a produção de riquezas do país, sobre investimentos e também o controle absoluto sobre pessoas. Algo que nem Stalin conseguiu, embora também tenha desejado isso. Biden poderá ser ainda mais, digamos assim, importante ou influente que Joseph Stalin num futuro próximo. Daí porque Elon Musk está travando uma batalha contra o plano BBB. O governo é uma empresa, diz ele, que não pode falir. E pode, não obstante, produzir dinheiro à vontade e colocar esse dinheiro no caixa das empresas para controlar as empresas. Isso quer dizer que a iniciativa privada tenderá a desaparecer, porque toda a decisão de toda empresa privada só será autorizada se fizer a vontade do governo, entenderam? Isso sim é a economia fascista. Quem diria que os Estados Unidos seriam a maior e mais bem-sucedida nação fascista da história? O fascismo econômico, onde o governo
tem o controle das empresas. Ele permite empresas particulares de atuar, desde que atuem segundo as suas ordens ou o seu comando, porque afinal ele detém a maior parte das empresas privadas. Tomara que o poder de persuasão e a importância da palavra de Elon Musk faça efeitos, porque ele está pedindo que o Senado não aprove este plano. O plano já foi aprovado há poucos dias na Câmara Baixa dos Estados Unidos. Bem, compreende-se porque lá na Câmara Baixa a dominância é democrata. No Senado a coisa complica um pouco. O Senado terá de aprovar o que foi aprovado na Câmara, para que Biden sancione o projeto. O projeto que foi aprovado recentemente é de 1,9 trilhões. 1,9 trilhão. Ou seja, 1 trilhão e 900 bilhões. Um pouco abaixo dos 3 trilhões. E que serão depois colocados em pauta novamente o restante desses 3 bilhões ainda não aprovados. No momento, a bola está com o Senado. E Elon Musk pede para que o Senado não aprove essa loucura. Se aprovar, bem, aí sim podemos dizer com toda a tranquilidade e segurança: os Estados Unidos inventaram um novo modelo de comunismo, o comunismo globalista, com mais poderes do que a antiga União Soviética. Até depois.